Todas as vezes que vocês forem analisar questão de embriologia, questão de desenvolvimento de um ser vivo, de um humano, né, de um ser humano, você tem que se reportar ao sistema reprodutor, que afinal é graças a ele que ocorre o processo de surgimento de células reprodutivas e que a partir dessas células reprodutivas pode acontecer a fecundação e a partir daí surgir um novo indivíduo. Então é interessante que você lembre que existem dois tipos de gametas, tá? O gameta masculino e o gameta feminino. Esses gametas apresentam uma característica fundamental em comum entre eles, a quantidade de cromossomos, tá? O gameta masculino possui 23 cromossomos, o gameta feminino possui 23 cromossomos e quando acontece a fecundação, ocorre o surgimento de um zigoto, de uma célula, com 46 cromossomos. Entretanto, é empurrado para vários estudantes que o espermatozoide é o gameta, o óvulo é o gameta. Então, na cabeça das pessoas, elas acham que o corpo humano ele já produz o gameta totalmente maduro. E isso não acontece, não é dessa forma. Por isso que eu dividi muito bem para vocês o processo de formação dos gametas, que nós chamamos de gametogênese. Então, gametogênese é o nome do processo de formação de gametas. Quando o processo vai formar espermatozoide, eu chamo esse processo de espermatogênese. Quando esse processo vai formar o óvulo ou ovócito, eu chamo esse processo de ovulogênese. Na aula aqui eu vou explicar para vocês a espermatogênese, né? Mas de forma geral, qual é a função de um sistema reprodutor? Ele garante a perpetuação da espécie e na espécie humana a reprodução ela é sexuada. Então pode parecer uma coisa meio que bem lógica, né? Sexuada é porque tem sexo, mas na verdade não é assim que acontece, tá? O termo sexuada quer dizer que tem presença de gametas, tá? Quando é assexuado, não vai existir a presença de gametas. Então, caso você encontre isso numa prova, é muito bom você estar sabendo fazer essa distinção, tá? Então, eu tenho aí o espermatozoide e o óvulo. Entretanto, o processo que dá origem a um gameta é a meiose. Então, aquela meiose, que inclusive já tem aula de meiose e mitose aqui na Passe Direto que eu gravei para vocês, na verdade, a meiose, ela em seres humanos, ela é uma meiose gamética. Nessa aula sobre meiose, eu falei que existem diversos tipos de meiose. Meiose zigótica, meiose espórica, que pode gerar esporo, e tem a meiose gamética, que é a meiose que pode gerar gametas. Então, a gente tem que colocar isso na cabeça, que o processo de formação de gametas na espécie humana se dá a partir da meiose. Então, você tem que saber disso. Então, como vai surgir a partir da meiose? Algumas coisas na meiose você tem que lembrar. A primeira delas é que a meiose acontece a redução da quantidade de cromossomos. E a segunda delas é que na meiose acontece a formação de células geneticamente diferentes. Na mitose, as células que são formadas são células idênticas à da mãe. Aqui na meiose, aqui é uma clara meiose que você está vendo. Essa meiose aqui que está acontecendo, as células que vão surgir a partir de uma célula mãe, por exemplo, no caso aqui a célula mãe não vai ser essa célula germinativa, e sim vai ser esse espermatócito primário que vai sofrer o processo de meiose. Uma coisa que você tem que lembrar é essa, que a meiose gera variabilidade e que as células formadas vão ser diferentes entre si e diferente da célula mãe, da célula progenitora. Entretanto, o homem ele não produz imediatamente o espermatozoide, tá? O espermatozoide ele é produzido nos testículos do homem, literalmente nos túbulos seminais, são armazenados depois no epidídimo, mas ele não é feito já na forma de espermatozoide, ele passa por transformações. Na espermatogênese você entende essas transformações. Entretanto, antes de explicar de fato o processo de transformações, uma coisa que eu quero deixar bem clara para vocês é que é meiose, tá? Não esquece, se é meiose,
uma célula diploide está originando 4 células haploides, que é uma característica do processo de meiose. Então, essas 4 células são células que irão se tornar gametas, que no caso, para poder exercer a função de célula germinativa, é necessário que tenha um flagelo e esse flagelo consiga aí migrar, né, a partir do processo de penetração desse gameta na mulher, ele consiga migrar. Então, para poder ele conseguir migrar, ele tem que ter esse flagelo. Então, a célula, quando é formada, que no caso é a célula resultante da meiose, ela passa por um processo de diferenciação que vai dar origem aos espermatozoides. Então, olha só, nós homens, os homens em si, têm células germinativas. Essas células germinativas são células primordiais. São as células que, de fato, irão surgir a partir delas gametas. Então, essas células germinativas, elas literalmente começam a se multiplicar no corpo do homem, tá? Isso começa a partir de uma idade específica, lá por volta dos seus 12, 11 anos de idade, o homem começa a sua vida sexual, começando a produzir muitas células germinativas, tá? Essas células germinativas, elas recebem o nome de espermatogônias, tá? Essa espermatogônia, note que ela é diploide. Entretanto, o que acontece é que em determinado momento, essa espermatogônia começa a aumentar de tamanho. Essa fase nós chamamos de fase de crescimento. Então, vai aumentar de tamanho. Isso acontece com o homem, tá? Então, uma dessas espermatogônias começa a aumentar de tamanho e passa a se chamar de espermatócito primário. É esse espermatócito primário que vai sofrer o processo de meiose, onde você pode literalmente ver aqui, ó, que ocorreu o processo de meiose. Então, eu tenho o espermatócito primário, ocorreu a primeira meiose, tá? A meiose 1. Nessa meiose 1, as células resultantes é o que nós chamamos de espermatócito secundário. E quando aconteceu a meiose 2, formou-se as espermátides. Patrick, por que você colocou aqui só uma? É porque a imagem ia ficar muito grande, mas seriam 4 espermátides aqui. E essas espermátides, elas são células ainda que não têm a morfologia de um gameta, que sofrem um processo de diferenciação, chamado de espermiogênese. Anote aí que eu não coloquei aqui. Espermiogênese. Espermiogênese é o processo em que as espermátides se tornam espermatozoides, nesse processo aqui de diferenciação. Uma coisa interessante é que literalmente formaram-se 4 gametas a partir de um ovócito primário. Isso não vai acontecer no processo de ovulogênese, que quando você terminar essa aula, você vai assistir a aula de ovulogênese e você vai ver que isso não acontece. Então, os gametas estão preparados, tá? E quando você for assistir a minha aula aqui de embriologia, eu vou mais uma vez enfatizar a morfologia em si do gameta. Aqui eu só queria te explicar o processo de formação do gameta. Então eu tenho, só para concluir, espermatogônia, espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide e espermatozoide. 4 são os processos: germinativo, crescimento, maturação e diferenciação, tá? Eu espero muito que eu tenha te ajudado. Qualquer dúvida pode deixar aqui, tá, nos comentários. E segue também aqui Biolodúvidas e vem aprender biologia comigo, tá? Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!